Que tal apostar nos crias? Você conhece o Lincoln e o Luiz Gustavo? Dois zagueiros da base, dois que foram titulares durante boa parte dessa temporada, foram embora, o Léo e o Maicon. Quem vai jogar com o João Vitor? Lucas Freitas, Lucas Oliveira? Quem são os caras que vão formar a zaga hoje? O Campeonato Carioca começa agora, nos dias 11 e 12 de janeiro. O Vasco pega o Nova Iguaçu. Qual é a zaga do Vasco? Vai ser a garotada nesse primeiro momento, pelo menos nas 4 primeiras rodadas, porque o Campeonato Carioca dá essa liberdade nas 4 primeiras rodadas e na sequência da temporada. Por que esses garotos não tiveram rodagem, né? Uma sequência nesse ano? Essas perguntas eu vou tentar responder para você, trazendo elementos para o nosso bate-papo, para a nossa discussão. Então vamos embora? Vamos juntos? Vamos falar dos zagueiros do Vasco da Gama? O Léo foi embora, vendido para o Atlético Paranaense. Para muitos não vai deixar saudade. Na minha visão, fundamental ele sair, para ele e para o Vasco da Gama, para que eles possam crescer. Ele, Léo, lá no Atlético Paranaense e o Vasco. Porque ficava sempre aquela sombra, aquela perseguição de alguma forma, o torcedor irritado e com toda razão, porque o Léo deixou a desejar em vários jogos, mas foi importante em outros também. Mas chegou o momento do fim do ciclo, encerra e segue o jogo. Então o Léo foi página virada, já foi para o Atlético Paranaense. O Maicon está sendo emprestado, vai para o Coritiba. É mais um jogador que está deixando o Vasco. Então, quem vem para assumir a zaga do Vasco? Essa é uma pergunta, não é? E aí, torcedor, eu passo para você o seguinte. O Lucas Oliveira está fechado, né, com o Vasco, faltam alguns detalhes ali com o Cruzeiro, mas já está tudo apalavrado com o Cruzeiro, agora com o atleta também, para ele ser anunciado. Tem que vir para o Rio, para o Brasil, fazer os exames e tal. Estava jogando o Lucas Oliveira no Japão, jogador de 28 anos. É um zagueiro que você não vai fazer nenhum aero Lucas, mas é um zagueiro de nível médio, que tomara que desponte no Vasco da Gama. Tomara que o torcedor sinta-se representado e veja nele um jogador de altíssimo nível. Perfeito. Mas hoje é um jogador de nível médio. O Lucas Freitas, outro zagueiro que está chegando. O Vasco contratou ele, fim de contrato com o Palmeiras, estava emprestado ao Juventude, é outro jogador que o Vasco conta para a temporada. É uma aposta. E vale. Fim de contrato, eu acho que são oportunidades de mercado que você tem que buscar. Só que na base, e o Vasco tem no seu DNA sempre jogadores de muita valia dentro da base. Olha, eu vou lembrar da base em que eu começo a acompanhar futebol para cá. Vamos lá. Giovani, Mazinho, Romário, William, Bismarck, Sorato, Carlos Germano, Edmundo, Valdir, Jardel, Tinho, olha, vou lembrar vários, Cássio, Gian, Ian, tô tentando ir por temporada mais ou menos, né? Rapaz, aí vem Pedrinho, vem Felipe e por aí vai, cara. Eu vou até parar e tem Felipe Coutinho, tem Alex Teixeira, tem Allan Kardec, enfim, grandes nomes que passam da base para o profissional, performam, vão embora, ganham mundo, destaque Paulinho, que hoje está indo para o Palmeiras. Ou seja, a nossa base sempre foi o nosso DNA. A base do Vasco sempre foi o lugar onde você ia buscar sempre um grande jogador. É óbvio que momentos são diferentes. E na base do Vasco tem 2 zagueiros que são muito promissores. Luiz Gustavo, canhoto, 18 anos, e Lincoln, 19 anos, destro. O Lincoln jogou 3 partidas nessa temporada, 2 inclusive no Campeonato Carioca, e no Brasileiro, naquele jogo com o Internacional no Beira-Rio, foi ele quem fez o gol. Pô, mas por que ele não teve mais sequência? Boa pergunta. Nunca o Rafael Paiva explicou. Aliás, até internamente era questionado por que o Lincoln não jogava. E o próprio Luiz Gustavo, que quando foi contratado para o Vasco, foi chamado para os testes, ele foi visto como atacante no time em que ele participava. E depois recuado para jogar como zagueiro, porque tem muita qualidade, muita saída de bola, muita chegada no ataque, por isso fez muitos gols na base. Um zagueiro canhoto. Opa! É o que o Vasco precisa. Um zagueiro canhoto. Verdade. E por que o Vasco não utilizou o Luiz Gustavo nessa temporada por mais vezes e o Lincoln também? São perguntas que não têm respostas agora, torcedor, mas não adianta olhar para trás. O leite já derramou.
tem que olhar para frente. E para frente, o que acontece? É a temporada 2025. Por que o Vasco não olha para o seu DNA? Que sempre foi tirar jogadores da base, em que o torcedor tem muito mais paciência e alcançou resultados. Quem sabe Lincoln e Luiz Gustavo não resolvam os nossos problemas? Ah, mas é cedo para jogar o peso neles. Garotos têm que virar homens o quanto antes no futebol, porque o futebol é um esporte que tem muita pressa. Eu apostaria nos dois, ao invés de apostar talvez em desconhecidos. E você? Então, assim, o que eu vejo nesse momento é o Vasco tendo que voltar a olhar para dentro. Qual é o meu DNA? Pô, meu DNA é olhar para a base. Eu sempre pegar jogadores que vêm com qualidade, com perfil, com DNA de Vasco. Que é o DNA de Vasco? Aquele que conhece a história do Vasco da Gama. Se tem vários jogadores aqui da nossa história, vitoriosos ao extremo. Não vou nem falar lá atrás, Roberto Dinamite, que é o maior ídolo do Vasco, mas peguei os que eu vi subindo. Cara, por que nós não olhamos para o nosso DNA? Aí, alguns outros olham, falam, pô, olha lá o fulano, cara, por que o Vasco não olha? E deixa o Campeonato Carioca para dar rodagem para esses caras. Se o Campeonato Carioca for utilizado como um verdadeiro laboratório e o torcedor abraçar a ideia, falar, ó, esse vai ser o meu período de testes em que eu vou observar quem vai para a temporada realmente ou não em condições de brigar para ser titular, amigo, se isso acontecer, não importa o resultado, e sim a performance. Porque se o torcedor observar em campo, por exemplo, os meninos Luiz Gustavo e Lincoln performando bem, esquece. Ele vai abraçar. O Ricardo Rocha sempre contou isso aqui, sempre relembra o fato que em 1994, na final do Campeonato Estadual contra o Fluminense, apenas ele e Alexandre Torres não eram do Vasco. Os outros 9 titulares da última partida foram formados no Vasco. Porque, infelizmente, o Denner morreu naquela temporada e o Luizinho estava suspenso. Então, eram 4 de fora. Um faleceu, ficavam 3. O Luizinho estava suspenso, restaram 2. 9 da base. Pega o time titular que terminou a temporada. Quantos da base do Vasco? Só o Coutinho, porque voltou. Mas perfeito, só o Coutinho. O Vasco não está mergulhando na sua história. Ah, mas é uma necessidade. Mas o Vasco não sabe mais produzir talentos? O Rayan é um talento que tem que ser lapidado e não pode ser desperdiçado. O Estrela é um talento. O GB é um talento. Lincoln e Luiz Gustavo são talentosos. Paulinho, lateral que veio da base, é talentoso. Leandrinho é talentoso. Olha quantos jogadores eu estou falando que vêm da base. A gente não pode ficar queimando a nossa base. Ah, vamos botar um time só de garotos? Não. No início do campeonato, sim, porque o regulamento permite e está todo mundo voltando de férias. Mas depois, esses moleques talentosos precisam estar no time. É o nosso DNA. Eu tenho certeza que o presidente Pedrinho, ao lado do Felipe, os dois que vieram da base do Vasco, vão saber aproveitar esse talento e essa história nossa dentro da temporada 2025. Um grande abraço, galera. Torcedor vascaíno, você concorda aí com o nosso amigo Fábio Azevedo? O Vasco deveria apostar mais em seus talentos, né, criado na própria base Cruz Maltina para essa temporada, né? O Campeonato Carioca está chegando aí e o Vasco deve utilizar uma boa parte aí dos jogadores formados no clube, né, do time sub-20, sub-17 mesclado. Talvez até alguns jogadores que não tiveram tantas oportunidades na temporada passada, deve até ajudar aí a recompor, fazer parte desse elenco para o início do Campeonato Carioca. O técnico do Vasco, né, Fábio Carille, deve mapear muito ali a equipe, como deve ser utilizada, né, qual jogador ele irá contar ou não para formar o elenco completo, né, para quando o Vasco tiver que usar o elenco principal, ele saber com quais peças ele vai poder contar na equipe. Então é isso aí, deixa o like no canal, compartilha o vídeo aí com mais amigos vascaínos, ativa o sino de notificações também para receber os próximos conteúdos.